Bom dia a todos aqui presentes, aos nossos irmãos espirituais que aqui se fazem presentes, aos mentores espirituais do Jardim da Alva, Estênio de Avelar, Eugita Brandão, Maria de Jesus, Miriam, Aline, Conceição e todos os outros obreiros do Jardim Espiritual. A nossa mensagem de hoje é evoluir é amar. Vamos tentar simplificar ao máximo temas tão complexos. Na verdade, o tema amar sempre esteve entre nós, seja no Evangelho ensinado por Jesus, no ensinamento de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, nos ensinamentos dos Espíritos superiores, nos dois principais mandamentos, o verbo amar está presente. Amar a Deus, no primeiro, e no segundo mandamento, amar o próximo. Não poderia ser de outra forma, porque o amor é a lei maior do universo divino. O amor é o chão em que o Espírito dá seus passos evolutivos. As nossas ações nessa existência, se não estiverem associadas ao amor, de nada nos valerão. O amor é a nossa estrela guia. A vinda de Jesus à Terra, o Espírito mais evoluído que esteve entre nós, teve como motivo principal acelerar a evolução planetária, nos ensinando a amar. Vejamos o conteúdo deste outro slide. Em resposta ao quesito 115 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, fomos todos nós espíritos criados simples e ignorantes. Essa foi a resposta. Fomos nós, todos nós espíritos criados simples e ignorantes. Que é a resposta do quesito que foi feito. Dentro dos espíritos, alguns criados, bons e outros maus, mais ou menos o que nos interessa é a resposta. Fomos todos nós espíritos criados simples e ignorantes, ou seja, todos nós fomos criados iguais, sem qualquer diferença. Agora vejam o que nos diz Leon Denis. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Simples e ignorantes, nos encontramos ligados à matéria. Precisamos, neste nível primário, dessa união para evoluirmos. Mas os espíritos puros não mais encarnarão, não precisam estar ligados à matéria. E as escolhas dos espíritos puros são assemelhadas ao Pai. Aqui eu vou fazer uma explicação para vocês, imediatamente na data de hoje, para que vocês entendam essa diferença de espírito puro e espírito em evolução. Vamos fazer uma comparação como se nós, espíritos em evolução, fôssemos computadores usuários, ligados a uma rede de internet, que é Deus. Um espírito puro, ele já é parte da rede, ele já faz parte dos supercomputadores que orientam os outros mundos, as outras casas do Pai. Então, vocês têm que ter ideia. O espírito em evolução, ele faz download, ele baixa dessa rede infinita que é Deus, de internet, supercomputadores. O espírito puro, ele faz parte da rede. E eles podem dizer como Jesus: eu e o Pai somos um. Mas o Pai é a parte maior. Então existe uma grande diferença nisso. Uns baixam o conhecimento, outros puros já passam a fazer parte dessa rede e participarem da evolução dos mundos. Jesus é que nós estamos ligados diretamente no planeta Terra. Mas existem outros supercomputadores do sistema solar, das galáxias, ou seja, o universo tem trilhões de galáxias. É algo muito complexo.
Então vamos ver, a matéria condiciona o desenvolvimento do espírito, o subordinando às leis do universo. Então o espírito está ligado à matéria e está subordinado às leis do universo. Portanto, nada que se mova em nosso planeta tem vontade própria. Tudo está subordinado às leis superiores divinas. Não ter vontade própria é justificado pelo método evolutivo encarnatório utilizado pelo nosso Pai. Quando o espírito se encarna, ele se esquece de suas vidas passadas, ou seja, de sua verdadeira identidade. E aquele que não se encontra em seu juízo perfeito não poderá ter vontade própria. Nós não nos lembramos do que fomos, do que fizemos para trás. Então, nós estamos aqui, não podemos ter a vontade completa. Já os animais vivem a fase instintiva, sem vontade própria. E também não teremos uma vontade própria plena no mundo espiritual quando desencarnados. Pois se não existissem leis universais subordinando o espírito em seu processo evolutivo, quem escolheria nascer pobre quando na encarnação anterior foi rico? Ninguém. De livre vontade, de vontade própria, e escolheu o sofrimento. Nós estamos subordinados a leis universais, divinas, evolutivas. Quando se falar em matéria, associe a forma. Vive-se no mundo das formas, seja encarnado no nosso mundo físico ou desencarnado vivendo nas esferas espirituais terrestres. Já o espírito, uma partícula da essência divina, não possui forma, é um campo de energia pura e divina. Por que então, quando criados por Deus, simples e ignorantes, precisamos estar ligados à matéria? Apesar do Espírito ser uma partícula da essência divina, ele foi criado simples e ignorante. E não pode unir-se de imediato ao Pai. Em sua fase inicial, o Espírito não possui o equilíbrio energético necessário. Portanto, a matéria é importante para a sua evolução. Portanto, não vejo o mundo material como uma prisão, mas como um ninho onde o Espírito prepara suas asas angelicais. Alguém poderia fazer-nos a seguinte pergunta: por que temos que evoluir? Por que não se fica somente curtindo as nossas vidas, já que somos eternos? Vejam o que nos diz Allan Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Vejam bem o que ele diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ele não pode ficar parado, ele tem que ir se transformando, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Se o nosso planeta Terra é uma escola para todos os espíritos, seria correto uma criança ir para a escola e ficar apenas brincando, sem prestar atenção aos ensinamentos e sem se esforçar em aprender, sujando seus uniformes, que para o espírito, esses uniformes são o corpo físico e perispírito, os danificando com seus erros. Os espíritos são levados como se fosse pela força da correnteza de um rio para evoluir. Aqueles que tentam nadar e contra esta correnteza evolutiva sofrem. Vejam bem, os espíritos são levados como se fosse pela força de uma correnteza. São as leis universais divinas atuando para evoluir. Aqueles que tentam nadar contra essa correnteza evolutiva sofrem.
Agora poderiam pensar: então eu vou nessa correnteza, só flutuando, sem me esforçar muito. Até porque nosso planeta escola, a Terra, está em um período de transição planetária para o mundo de regeneração. E logo, logo, estarei mais evoluído sem muito esforço. Vou deixando os outros irem na frente, melhorando o nível planetário. Vejamos o que nos diz Ramatiz. É inegável que o ambiente pior ou melhor é sempre um ensejo oportuno para que se revele a índole psicológica e espiritual do homem, mas a verticalização do espírito há de ser conseguida essencialmente sob influência magnética do supremo Evangelho do Cristo, e não através da verticalização da Terra ou da melhoria do ambiente físico. São mensagens do livro do Astral de Ramatiz. Ramatiz nos diz que não temos dúvida que o homem, ou seja, um espírito encarnado, se estiver em um país ou família ricos, ou seja, em um ambiente melhor, ou esteja encarnado em um ambiente pior, de pobreza ou necessidade, por exemplo, serão oportunidades para revelar a sua índole psicológica, podendo o espírito se mostrar no melhor ambiente um homem arrogante, ou um revoltado nos piores ambientes. E que o ambiente exterior não terá importância sobre a evolução vertical, não é horizontal, vertical, direção ao Pai, pois esta ocorrerá apenas por meio de uma transformação interna, individual de cada um, e nos dá uma orientação que deveríamos seguir os ensinamentos de Jesus. Esta é a função principal de nossa escola da verdade. Nós temos por hábito nos eximirmos de toda culpa. Quando algo dá errado em nossas vidas, nosso advogado, o nosso sempre coloca a culpa em alguém. E geralmente vamos classificando as outras pessoas como ruins ou nossos inimigos. Vejam o que nos diz o 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso. O que é o inimigo? Eu mesmo, minha ignorância, meu apego, meus olhos, aí está realmente o inimigo. Vejam bem uma frase interessante. O que é o inimigo? Eu mesmo, minha ignorância, meu apego, meus olhos, aí está realmente o inimigo. Minha ignorância. Vocês se lembram que nossos espíritos foram criados ignorantes. A ignorância já estava presente. Tem-se que evoluir, porém a humanidade vive disputas. E nesta vida enxergamos nos outros seres competidores, como se vivesse uma disputa, seja no mercado de trabalho ou até por uma melhor vaga no estacionamento. Mas não há concorrência alguma evolutiva. Todos temos nossa vaga garantida, pois o motivo principal da encarnação é a evolução do espírito. E como vimos, a evolução é individual, e a certeza de que todos evoluirão, porém em tempos diferentes. Tem-se essa certeza nas frases: nenhuma ovelha será perdida, todo arcanjo já foi um homem, e que todo homem será um arcanjo. Como também não existe um número determinado de vagas para espíritos puros. O nosso caminho somos nós que traçamos com nossos passos. O resultado será fruto de nossas ações e não das ações dos outros. Vamos seguir nas orientações do Espírito da Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Foi citado também: meus olhos.
Um exemplo bem simples: se uma pessoa pisar no nosso pé, mesmo que de forma involuntária, despertará em nós uma sensação que vai desde um aborrecimento ao ódio, ou até pior, uma agressão verbal ou de uma reação física, com as mãos ou com os pés. Neste slide, observa-se que a reação é gerada por algo que não se aceita e nos aborrece. Quando, na presença de uma enfermidade grave, como um câncer, a maioria das vezes reagimos. Não aceitamos e muitos se revoltam com a vida e com Deus. Essa nossa reação é um ato inconsciente. Reagimos de forma automática, instintiva, guiados por experiências ou conceitos adquiridos nesta vida ou até trazidos de vidas passadas. Aceitar algo ruim que nos aconteça não significa não fazer coisa alguma, mas sim agir sem perder a consciência, sem sair da frequência elevada. Isso não significa que, se sofrermos algum tipo de agressão, de que não tomaremos uma atitude. Podemos até procurar um órgão de controle ou a polícia, se esta for a conduta necessária para a nossa segurança ou de outros, mas será uma decisão consciente, analisada com a calma necessária. A diferença é bem clara, está entre reagirmos e agirmos. Em ambos os casos, praticamos uma ação, de forma consciente ou de forma inconsciente. Vejam esta história. O homem se aproximou de Buda, e o cuspiu na face. Os discípulos se ficaram revoltados e com muita raiva. Queriam dar um corretivo naquele homem. Buda disse a eles que eles se acalmassem. E que falaria com o homem? Limpou o cuspe com as mãos e, juntando as palmas das mãos em sinal de reverência, Buda disse ao homem: obrigado. Com seu gesto, você permitiu que eu visse que a raiva me abandonou. Estou extremamente agradecido. Seu gesto também mostrou que meus discípulos ainda são assaltados pela raiva. Obrigado. Somos muito gratos. Buda agiu consciente, sem desequilíbrio energético. Os discípulos reagiram com desequilíbrio energético e raiva. Apenas em um breve momento de desequilíbrio, podemos cometer um desatino com graves repercussões, às vezes comprometendo toda a nossa encarnação. Num simples momento de desequilíbrio, podemos cometer um crime, comprometendo toda a nossa encarnação. Ele cita ainda meu apego. Todo e qualquer tipo de apego, sejam pessoas bem materiais, sempre resultará em sofrimento, porque tudo na matéria é temporário. Apego é igual a sofrimento. E sofrimento é igual a desequilíbrio energético. Aquele que sofre está em desequilíbrio. Não existe um sofredor sem estar em desequilíbrio. Então, apego é igual a sofrimento e é igual a desequilíbrio. Então, vamos valorizar o que vai ser dito. Todavia, quando se fala, agora iremos falar um pouco mais do nosso apego, porque são muitos. Quando se fala de apego, vem logo em nossas mentes o apego a bens materiais, a avareza. Mas o apego é bem mais amplo. São apegos a objetos pessoais, joias, eletrodomésticos, carros e muitos outros. Apego a animais de estimação, como cães e gatos. Apegos ao poder, a cargos, a funções que exercemos. Apegos a amigos, filhos e cônjuges.
E muitos irão dizer, mas até os familiares? Sim, até nossos familiares. Nossa visão espiritual de uma família de encarnados é de que são apenas companheiros de viagem. Essa é a visão espírita. Passageiros de uma mesma viagem sentados na poltrona do lado. Vejam agora o que nosso Mestre Jesus nos ensinou sobre a diferença entre família terrena e a família espiritual. Ele estava falando ao povo e os seus familiares não conseguiam chegar perto e mandaram um recado. E o Mestre Jesus diz: quem é minha família e quem são meus irmãos? Que havia um dia que a família dele estava lá. Quem é minha família e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos que estavam próximos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas o mais importante de todos os apelos ficou faltando, que é o apelo a nós mesmos. Esse, por ser importante, tem até advogado para defender, que é o nosso ego. O que nos diz nosso Mestre Jesus? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. O que seria esquecer de si mesmo? Seria esquecer do seu personagem e incorporar o novo personagem oferecido pelo Mestre Jesus de ser um apóstolo. Ele disse isso porque, encarnados, ficamos muito apegados à vida que possui nossos personagens, devido ao nosso egocentrismo. O certo é que não se pode ter apego ou dependência até aos nossos mestres espirituais, pois o verdadeiro mestre apenas aponta o caminho e não cobra submissão e nem aprisiona em si o discípulo. Ele não cobra submissão e nem aprisiona em si o seu discípulo. Ele apenas o liberta das amarras mentais, porque o caminho é nosso e os passos também serão nossos. Em resumo, todos os objetos de nossos apegos possuem uma existência temporária. Todos os objetos que nós temos apego, bens, pessoas, família, têm uma existência temporária. Se tem apego, o sofrimento é certo. Aquele espírito que, quando encarnado, procurar defender apenas os interesses do seu personagem, nunca terá vida verdadeira, porque seu foco está no mundo temporário e ilusório. Quanto maior for o apego, maior será o sofrimento e maior será o desequilíbrio energético do espírito, pois será inevitável a separação ou perda de elementos temporários. Existem espíritos desencarnados que passam séculos vigiando, guardando os seus tesouros deixados aqui no mundo físico. Ficam aprisionados pelos seus apegos, paralisados em sua caminhada evolutiva. Então, poderíamos fazer a pergunta: teremos que deixar de amar nossos pais e filhos? Não. Temos que vigiar o tipo de amor que temos. Não se pode ter um amor possessivo, pois será um erro. Seria o mesmo quando se arranca uma flor da planta por acharmos ser bela e a queremos para nós. Ela murcha, perde sua beleza e o seu brilho. Da mesma forma, o amor possessivo destrói, aprisiona. Nós batizamos nossos familiares e amigos com o pronome possessivo. Meu. Diz, meu filho, o meu amigo. Porém, essa posse é mais uma ilusão. Nosso espírito não pode possuir nem pessoas nem coisas.
vive-se apenas uma momentânea representação, como se fosse de uma peça de teatro ou filme da vida escrita por Deus. Não se pode ficar com parte do cenário e nem com os personagens, pois são artistas representando um papel. Também espíritos como nós, são nossos irmãos de criação. Vamos sim continuar amando nossos filhos e pais, mas como companheiros próximos de viagem, aquele passageiro da poltrona ao lado, que poderá ser um espírito amigo, inimigo ou até um espírito desconhecido nosso. Mas mesmo que ele seja bom ou mau, isso não deverá ser um impedimento de seguirmos nossa jornada paradas no Evangelho de Jesus. Pois como espíritas, deveríamos saber que essa proximidade com esses irmãos nessa jornada encarnatória não é por acaso. Que há um motivo divino em colocar os nossos espíritos juntos. E isto que não se deve esquecer. Um motivo importante para amarmos mais ainda e os perdoarmos mais ainda do que eles vêm fazendo. Pois eles fazem sim parte do nosso processo evolutivo. Não se está falando aqui de ter desapego. Vejam a diferença. Não é combater o apego com desapego. Seria outro extremo. Devemos procurar trilhar o caminho do meio, do equilíbrio energético de nosso ser. Os extremos, ambos nos levarão ao desequilíbrio. Olhe agora este ensinamento de Buda. Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Nosso Mestre Jesus já nos ensinou isso ao dizer: eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Temos que vigiar mais nossos pensamentos. Eles não são inofensivos como se imagina, devido serem ocultos. O homem que desejar uma mulher já cometeu adultério, mesmo que nunca vá ter qualquer relação futura com aquela mulher. Logo se pode concluir. Veja esse slide. Que o espírito responde pelos seus desejos e não pelos seus resultados. Veja essa frase. O espírito responde pelos seus desejos e não pelos seus resultados. Vejamos dois exemplos. Um homem odeia um parente usuário de drogas e, desejando a sua morte, lhe presenteia com um grande valor em dinheiro, desejando para que se acabe de uma vez nas drogas, ou até ser assassinado por outros usuários ou traficantes devido ao valor em dinheiro recebido. Porém, o usuário de drogas, por uma graça divina, ele entrega o dinheiro para sua mãe, e ela o interna em uma clínica e ele deixa de usar drogas. E ficaram todos agradecidos àquele parente. Outro exemplo: um homem escondido, sem ser visto por ninguém, mira e atira com a espingarda de longe para atingir seu inimigo, mas a arma não dispara e ninguém ficou sabendo. Em ambos os casos, os resultados dos atos praticados não foram ruins. A justiça terrestre dificilmente os condenaria. Mas, diferentemente, como nos ensinou Jesus, no caso do adultério, o Espírito responde pelos seus desejos e não pelos seus atos. Aquele da espingarda matou e o outro também cometeu um crime. O Espírito Emmanuel também nos ensinou sobre o risco de nossos pensamentos, ao dizer que, assim como a aranha faz a teia para aprisionar insetos, nós fazemos a nossa teia mental para nos aprisionar. Não vamos produzir teias guardando mágoas antigas, pois algo que tendo passado no presente já não existe mais. O passado somente tem serventia como comparação para o aprendizado.
Como nos ensinou Santo Agostinho, que no final de cada dia fizéssemos uma análise do que se fez. Veja a importância de mantermos o nosso foco no presente, pois no presente é que ocorre o nosso processo evolutivo. E que o nosso presente tem uma relação importante, tanto com o nosso passado e com o nosso futuro. Parte do nosso presente é resultado do que se praticou em vidas passadas. E parte do nosso futuro terá como causa o que se está fazendo no presente. O Mestre Jesus nos disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode escolher semear o bem ou o mal, mas colherá no futuro que plantou em seu coração. Em outra frase, Jesus diz a Pedro, no momento de sua prisão: empainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerá. E nesta outra frase de Jesus: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. No Espiritismo, essas frases podem ser interpretadas como a lei de causa e efeito. Agora, se nosso passado, pela lei de causa e efeito, condiciona o nosso presente desta vida atual ou de futuro, e que a morte não existe para o espírito, e que cada encarnação o espírito vive situações que se adequam melhor para o seu processo evolutivo, vive-se então uma ilusão. O termo mais adequado seria dizermos uma simulação. Se vive uma simulação. Vamos então colocar esta pergunta na internet, no Google. Vivemos em uma realidade simulada? Vamos colocar na internet essa pergunta. Encontrarão vasto material escrito, imagens e vídeos, e vem ganhando força no mundo científico a teoria de que se vive uma simulação e que teria sido elaborada por uma inteligência muito superior à alienígena. E citam várias hipóteses e motivos. Isso acontece em decorrência do avanço tecnológico atual que se vem alcançando e chegam a fazer previsões de que a humanidade, em décadas ou em um século, seja capaz de construir uma realidade simulada. Mas qual seria a nossa visão espírita sobre isso? Satisfeito, pois a ciência se aproxima cada vez mais da realidade do nosso mundo espiritual, da lei de causa e efeito, e que nossas encarnações são elaboradas de forma individualizada para que haja evolução do espírito. Mas nós sabemos de que essa inteligência superior que os cientistas imaginam existir e está no comando desta magnífica simulação é Deus, nosso Pai. O espírito vive-se encarnado no personagem, uma ilusão de que tudo que aconteça seja totalmente real, que será feliz ou infeliz com aquilo que ele possa acontecer na Terra. Então, nosso espírito vive-se encarnado o seu personagem, que aqui nós temos o nome, uma ilusão de que tudo que acontece seja totalmente real, que será feliz ou infeliz com aquilo que ele possa acontecer na Terra. Agora tem uma pergunta importante. Vivencias encarnados uma ilusão, algo irreal, apenas uma rápida representação. Isso nós espíritas sabemos. Quem está sendo iludido? O personagem? A resposta: não. O iludido é nosso espírito. O nosso personagem é apenas parte dessa ilusão. Uma simulação viva. Nós sentimos dor nesse corpo. Nós adoecemos. Divinamente criado na matéria. Vamos exemplificar para melhor entendimento. O meu personagem é Antônio Ribeiro. A pergunta feita: quem está sendo iludido? É o Antônio Ribeiro? Não. O Antônio Ribeiro é parte da ilusão vivenciada pelo meu espírito encarnado no mundo material. Quem está sendo iludido é o meu espírito. O Antônio Ribeiro é parte da ilusão. É muito importante fixarmos isso para que se veja quanto é errado nutrirmos a arrogância e o egoísmo com
com que possui o nosso temporário personagem. Sejamos, portanto, humildes de coração. Meu espírito dá vida ao personagem Antônio Ribeiro, procurando obter sua evolução. Mas o personagem Antônio Ribeiro é temporário e que deve ter ainda pela frente uns 20 anos para ser utilizado pelo seu espírito nessa oportunidade atual encarnatória. Meu personagem Antônio Ribeiro é como uma camisa de time de futebol que se usa. Elas têm um número, mas nós o nome. No time tem uma função de atacante, defesa ou goleiro. Aqui o Antônio Ribeiro segue um script de um enredo divinamente preparado, sendo parte dele já pré-determinado, pois antes do seu nascimento já estava definido o seu pai e o seu local de nascimento. Mas durante sua vivência encarnada existem lacunas, espaços que serão preenchidos pelo seu livre-arbítrio, onde ocorrerá a nossa avaliação e evolução com essas respostas. No final do jogo, a camisa será retirada, assim como o espírito se separa do seu corpo físico que irá se decompor nos cemitérios e crematórios. No mundo espiritual, nas esferas espirituais, depois de encarnar, meu espírito manterá o formato do Antônio Ribeiro, pois o seu perispírito é o primeiro corpo, já o corpo físico é uma cópia dele. Mas este Antônio Ribeiro, agora desencarnado, não será apenas o Antônio Ribeiro de agora. Fixem bem isso. Ele será Antônio Ribeiro e muitos mais personagens, pois ele terá acesso às suas encarnações anteriores e contato com amigos de encarnações anteriores, e sua mente sofrerá uma expansão. Portanto, esse Antônio Ribeiro agirá bem diferente. É para alertar nossas cobranças aos nossos familiares falecidos. Sua mente sofrerá uma expansão, portanto, este Antônio Ribeiro agirá bem diferente. Certamente não exercerá a função de médico no mundo espiritual, pois os pré-requisitos serão outros e tecnologias bem diferentes para atuar sobre o corpo perispiritual, de composição e funções muito diferentes do nosso corpo físico. Seria como apenas a aparência externa fosse parecida. Desencarnado, o espírito passa a utilizar o perispírito, que funciona de forma muito diferente e superior. Poderíamos comparar a dois carros, um elétrico e outro comum, porque o aspecto exterior seria o mesmo. Só para termos uma ideia dessa diferença, a visão do perispírito está em toda a sua superfície corporal. O espírito não olha só para os olhos, ele olha toda a superfície, ele olha até o que está acontecendo atrás dele. Consegue, com o poder da mente, executar suas atividades até se deslocarem de um ponto para o outro rapidamente. Mesmo desencarnado, o espírito, agora utilizando o seu perispírito, segue o seu processo evolutivo do outro lado, nas esferas espirituais, e continuará preenchendo com suas ações os espaços a serem preenchidos pelo seu livre-arbítrio. E aí surgem magníficos trabalhos executados pelos nossos irmãos desencarnados. Alguns vieram ser obreiros do jardim da alma espiritual, desempenhando as mais diversas funções, seja na fluidificação das águas, ou energizando e protegendo ambientes do nosso centro espírita, ou participando dos trabalhos mediúnicos da casa. Vivemos, portanto, uma simulação educativa criada por Deus em duas fases distintas, quando encarnados e desencarnados. Agora vejam a beleza desse verso. Ouço Deus, onde a presença divina foi tão bem descrita em coisas que julgamos boas ou ruins. Coloquei em vermelho aquilo que se acha ser ruim, em azul claro aquilo que julgamos bom. No murmúrio das águas dos rios, nos ciclones e mares bravios, no cantar marginal dos pardais, no lamento dos pobres mortais, nas estrelas reluzentes de luz,
no esplendor que a alvorada traduz, no suave perfume da flor, na presença do amigo na dor, na saudade que evoca a lembrança, no morrer de febris esperanças, na tristeza de ver partir, na tua volta, irmão, a sorrir. Aqui, vimos neste verso que tantas coisas boas e ruins, Deus está presente. Esta é a importância desse verso. Porque quando acontece algo de ruim para nós, achamos que não é Deus. Mas se acontece algo que você julga bom, você imagina a presença divina. E Deus faria alguma coisa ruim para nós? Ou isso seria a nossa ignorância espiritual que não nos permite enxergar a presença divina? Vamos repetir a história aqui do fazendeiro. Um fazendeiro, um dia, o seu único cavalo que puxava arado fugiu. Seus vizinhos vieram a ele comentando como aquele acontecimento era um azar. O fazendeiro respondeu: pode ser que ele não julgava se era bom ou ruim, pois ele não sabia. No dia seguinte, o cavalo retornou trazendo com ele 4 cavalos selvagens. Os vizinhos apareceram novamente dizendo que isso seria uma grande sorte. O fazendeiro respondeu: pode ser. Ele não sabia se era bom ou ruim. O filho do fazendeiro tentou tomar um dos cavalos selvagens e caiu quebrando a terra. Os vizinhos vieram lamentar com ele dizendo que aquilo foi ruim. O fazendeiro respondeu: pode ser. Ele não sabia se era bom ou ruim. No dia seguinte, os oficiais do exército que estavam recrutando soldados para a guerra apareceram, mas não levaram o filho do fazendeiro por conta de sua perna quebrada. Os vizinhos vieram ao fazendeiro falando como aquilo era bom. E ele respondeu: pode ser. O ensinamento aqui é que não se deve rotular os fatos que ocorrem em nossas vidas como bom ou ruim. Nosso Pai está no comando. Ele sabe o que é melhor para nós, para o nosso processo evolutivo. Até o câncer que nos apareça, como poderemos saber o desenho de Deus? Às vezes, um aparente mal está nos afastando de algo pior. Ou nos traz um ensinamento para o nosso espírito que é eterno. Assim, a nossa encarnação, uma simulação em que vivenciamos um personagem temporário. Como espíritas sabemos disso, mas por ser esta simulação tão real, esquecemos de que a vida vem e vai. Felicidade vem e vai. Riqueza, fama e sofrimento vem e vai. De que tudo passa, tudo é passageiro. Porém, se o espírito é eterno e a matéria é transitória, o que se pode concluir? O sofrimento, assim como a felicidade, não estão na partícula da essência divina do espírito, mas nos seus anexos, muito importantes para a sua evolução primária. Vejam bem, o sofrimento, assim como a felicidade, não estão na partícula da essência divina, mas nas seus anexos. Quais são os anexos? O corpo, o perispírito. Sendo o espírito uma partícula da essência divina, não poderá conter neste seu campo energético de infinita pureza sentimentos inferiores de sofrimento, raiva e até mesmo da felicidade humanizada. Logo, essas energias ficam depositadas em nossos anexos, inicialmente no perispírito e migram posteriormente para o nosso corpo físico. Se evoluir é amar, o que se pode imaginar que será incorporado a esta centelha divina? O amor verdadeiro divino. Vamos exemplificar o amor verdadeiro com um ponto que vocês já conhecem muito bem, a do pão quente. O homem vai à padaria e pergunta quando vai sair a próxima fornada de pão. Porque sua família gostava de pão quente. E ele espera por 20 minutos e compra o pão quentinho. E ao sair da padaria, encontra na calçada próxima uma família, um casal e 2 filhos pequenos, com faces de fome, ajeitando os papelões para passarem a noite ali. O homem pensa: tem 2 cédulas
no bolso. Uma de R$ 5 e outra de R$ 10. Como eles são 4, vou dar R$ 10. Mas o amor verdadeiro divino, ele não passa pelo cérebro. Não é processado, analisado. Quando é produzido, é servido quente e como se um raio se direciona ao necessitado. Um homem acometido pelo amor verdadeiro, ao ver os necessitados, ele entregaria de imediato o pão que mataria a fome. Entregaria o pão tão desejado e voltaria para comprar outro. Um espírito em processo evolutivo avançado tem, às vezes, em breves frações de tempo, como lampejos da sua vida angelical futura, e esse amor verdadeiro divino se apresenta em sua existência atual. Agora, outro slide. Isso aí. Aceitar as pessoas com seus erros é um ato de amor. Não compreendê-las será um erro nosso. É um ato de amor aceitar a pessoa do jeito que ela é. Ajudá-las sim, mas não tentar julgá-las ou corrigi-las, pois esta é uma tarefa divina e espiritual. Nosso irmão Chico Xavier nos ensinou a amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma, nem do outro lado espiritual. Muita gente se torna caridoso esperando recompensa do lado espiritual. É sem aguardar recompensa alguma. Porque amar é evoluir. Tudo que nos aprisiona na matéria são ilusões, porque a verdade nos liberta. Disse Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Espero ter atingido parte do objetivo dessa nossa mensagem de hoje. Quero trazer para vocês uma pequena gota da verdade de um gigantesco oceano de mistérios que existe entre o céu e a terra. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado a todos.